Imagine um mundo onde árvores gigantes conectam 9 reinos diferentes, onde lobos são grandes o suficiente para engolir o céu, onde serpentes são tão enormes que circundam o planeta inteiro, mordendo a própria cauda. Este não é um filme de fantasia, isso era a realidade para os vikings. Para eles, o universo não era um lugar seguro, era um campo de batalha. E no centro desse campo existiam criaturas tão poderosas que até os deuses tinham medo. Hoje você vai conhecer as 10 criaturas mais assustadoramente poderosas da mitologia nórdica. Algumas você já ouviu falar, outras vão te fazer olhar para o céu noturno com outros olhos. Preparado? Então segure firme no martelo de Thor, porque estamos prestes a entrar no mundo dos gigantes, dragões e monstros que nem os deuses conseguiam controlar. Jormungandr, a serpente que circunda o mundo. Começamos com uma criatura tão grande que desafia a lógica. Jormungandr não é uma cobra comum. Ela é a serpente de Midgard, filha de Loki, irmã de Fenrir. Quando os deuses perceberam o quão perigosa ela era, Odin pessoalmente a jogou no oceano que circunda o mundo dos homens. Mas isso não a deteve, pelo contrário. Jormungandr cresceu tanto que passou a circundar o planeta inteiro, mordendo a própria cauda. Os vikings a chamavam de Serpente do Mundo. E aqui está o detalhe que pouca gente sabe. Quando ela soltar a cauda, o mundo acaba. No Ragnarök, o apocalipse nórdico, Jormungandr vai emergir das profundezas. Seu veneno será tão poderoso que envenenará o céu e a terra, mas ela não vai sobrar. Seu destino está ligado ao de Thor. Os dois vão se enfrentar em uma batalha épica. Thor vai matar a serpente, mas vai dar apenas 9 passos antes de cair morto, envenenado pelo hálito dela. Uma criatura capaz de matar o deus do trovão com seu último suspiro. Se isso não é poder, eu não sei o que é. Fenrir, o lobo que devora deuses. Agora vamos falar do irmão de Jormungandr. E se você acha que a serpente é assustadora, espere até conhecer Fenrir. Fenrir é um lobo, mas não um lobo comum. Quando filhote, os deuses já tinham medo dele. Só Tyr, o deus da bravura, tinha coragem de alimentá-lo. Os deuses tentaram prendê-lo 2 vezes com correntes enormes. Ele rompeu ambas como se fossem fios de teia de aranha. Então eles pediram ajuda aos anões. E os anões criaram Gleipnir, uma corrente feita de 6 ingredientes impossíveis. O som dos passos de um gato, a barba de uma mulher, as raízes de uma montanha, os tendões de um urso, a respiração de um peixe e a saliva de um pássaro. Parece loucura, né? Mas na mitologia nórdica essas coisas realmente existiam. E a corrente funcionou, mas Fenrir desconfiou. Só aceitou ser amarrado se um deus colocasse a mão em sua boca como garantia. Tyr, o único que sempre cuidou dele, aceitou. Quando Fenrir percebeu que não conseguia se soltar, arrancou a mão de Tyr com uma mordida. E no Ragnarök, Fenrir finalmente vai se vingar. Ele vai engolir Odin, o pai de todos os deuses, inteiro. Um lobo que devora o rei dos deuses. Esse é Fenrir. Nidhogg, o dragão dos mortos. Diferente das outras criaturas, Nidhogg não vive nos reinos dos deuses ou dos homens. Ele vive embaixo de tudo. Nidhogg é um dragão que habita as raízes de Yggdrasil, a árvore do mundo. E o que ele faz o dia inteiro? Ele rói as raízes. Nidhogg quer derrubar Yggdrasil, porque se a árvore cai, os 9 reinos desabam. Mas não é só isso. Nidhogg também vive em Nastrond, a Praia dos Cadáveres, um lugar no submundo onde os corpos dos assassinos, adúlteros e quebradores de juramentos são arrastados. Ele se alimenta dos corpos dos mortos. Seu nome significa aquele que golpeia com ódio. No Ragnarök, Nidhogg vai voar sobre o campo de batalha, carregando corpos nas asas. Diz a lenda que depois que o mundo queimar e renascer, Nidhogg ainda estará lá, roendo as raízes do novo mundo. Algumas coisas nem o fim do mundo consegue parar. Ymir, o gigante que criou o mundo antes dos deuses, antes dos homens, antes do próprio tempo. Existia Ymir. Ymir não é apenas um gigante, ele é o primeiro gigante, o ancestral de todas as criaturas que você vai ver nessa lista. No início, existia apenas um vazio, chamado Ginnungagap. De um lado fogo, do outro gelo. Quando os dois se encontraram, surgiu Ymir. Ele era tão grande que, enquanto dormia, seu suor deu origem a mais gigantes. Mas Ymir era mau. Ou pelo menos foi o que os deuses disseram. Odin e seus irmãos o mataram. E com o corpo dele, criaram o mundo. A carne virou a terra. O sangue virou os oceanos. Os ossos viraram as montanhas. Os dentes viraram as pedras. O crânio virou o céu. Pense nisso. Toda vez que você pisa no chão, está pisando na carne de um gigante. Toda vez que olha para o céu, está vendo o crânio de Ymir. Ele é a única criatura dessa lista que morreu, mas cujo corpo sustenta tudo o que existe. Thor, o protetor que mata gigantes. Você pode estar pensando, Thor é um deus, não uma criatura. Mas para os vikings, a linha entre deuses, monstros e criaturas era bem diferente da nossa. Thor era tanto um deus quanto uma força da natureza. E em termos de poder bruto, ninguém superava Thor. Ele não era o mais esperto, nem o mais sábio. Mas quando se trata de força bruta, Thor era imbatível. Seu martelo, Mjolnir, era a arma mais poderosa dos 9 reinos.
Forjado por anões, ele nunca errava o alvo e sempre voltava para a mão de Thor. Thor passava a vida caçando gigantes. Era o que ele fazia de melhor. Mas tem um detalhe: Thor sabia que ia morrer. As Nornas, as fiandeiras do destino, já tinham contado a ele. No Ragnarök, ele vai matar Jormungandr, mas vai morrer envenenado. E mesmo sabendo disso, ele nunca recuou de uma luta. Para os vikings, Thor era o herói perfeito, forte, corajoso e disposto a morrer lutando. Se isso não é poderoso, o que é? Sleipnir, o cavalo que anda entre mundos. Agora uma criatura que muita gente esquece, mas que é essencial. Sleipnir é o cavalo de Odin. Ele tem 8 patas e pode correr entre os mundos. Sabe como ele nasceu? Essa história é estranha. Um gigante ofereceu construir as muralhas de Asgard, em troca da deusa Freya. Loki, sempre encrenqueiro, convenceu os deuses a aceitar, desde que o gigante terminasse em um inverno. O gigante quase conseguiu, porque tinha um cavalo mágico chamado Svadilfari, que trabalhava sem parar. Loki, desesperado, se transformou numa égua e seduziu o cavalo do gigante. Sim, você ouviu direito. Loki virou égua e fugiu com o cavalo. Dessa união improvável, nasceu Sleipnir. Sleipnir é o melhor cavalo que já existiu, mais rápido que o vento, capaz de cavalgar sobre o mar e pelo ar. E o mais importante, ele pode entrar no reino dos mortos e voltar. Quando o filho de Odin, Hermod, precisou resgatar Balder do submundo, foi Sleipnir que o levou. Sem Sleipnir, Odin não seria o mesmo. Ele é o transporte dos deuses, o mensageiro entre mundos. Poder nem sempre é sobre força bruta. Às vezes, poder é estar em todos os lugares ao mesmo tempo. As Valquírias, as escolhedoras dos mortos. Imagine você morrendo em batalha. Sua visão escurece. Você sente o corpo esfriar. De repente, uma luz, uma figura montada em um cavalo branco desce do céu. É uma mulher com armadura dourada e capacete alado. Ela não veio te salvar, ela veio te escolher. As Valquírias são as donzelas da guerra de Odin. Elas decidem quem vive e quem morre nas batalhas. E mais importante, elas escolhem quais guerreiros vão para Valhalla. Valhalla é o salão dos mortos heróicos. Lá, os Einherjar, os guerreiros escolhidos, passam a eternidade treinando para o Ragnarök. E quem serve hidromel para eles? As próprias Valquírias. Mas não se engane pela imagem de donzelas servindo bebida. As Valquírias são guerreiras formidáveis. Seus cavalos podem cavalgar pelo ar. Suas espadas são forjadas com luz. Elas têm o poder mais assustador de todos, o poder de decidir seu destino na hora da morte. Você pode ser o guerreiro mais forte do mundo. Se nenhuma Valquíria te escolher, você não vai para Valhalla. Vai para o submundo comum, com os covardes. Isso é poder. Surtr, o gigante que incinera o mundo. De todas as criaturas dessa lista, talvez nenhuma seja tão literalmente destrutiva quanto Surtr. Surtr é um gigante de fogo. Ele vive em Muspelheim, o reino do fogo. E ele guarda a fronteira desse reino com uma espada flamejante mais brilhante que o sol. Durante todo o tempo, Surtr espera. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe que seu momento vai chegar. E no Ragnarök, esse momento chega. Surtr vai liderar os filhos de Muspelheim contra os deuses. Mas ele não está interessado em lutar contra Thor ou Odin. O objetivo de Surtr é maior. Ele quer destruir tudo. Com sua espada de fogo, ele vai incendiar Yggdrasil, a árvore do mundo. E quando a árvore queima, os 9 reinos queimam junto. De acordo com as profecias, Surtr vai cobrir a terra de chamas. Os céus vão rachar, as estrelas vão cair. No final, Surtr também morre. Mas ele consegue o que veio fazer, o fim de tudo. Se existisse um deus do apocalipse puro, ele se chamaria Surtr. O Kraken, o monstro das profundezas. Agora, uma criatura que você provavelmente conhece de filmes, mas que nasceu na mente dos vikings. O Kraken é um monstro marinho gigantesco, com tentáculos grandes o suficiente para abraçar um navio inteiro. Os pescadores nórdicos juravam ter visto algo enorme nas águas geladas da Noruega e Islândia. Algo que criava redemoinhos quando emergia, algo que puxava navios inteiros para o fundo. Hoje a ciência explica que provavelmente eram avistamentos de lulas gigantes, que realmente existem e podem chegar a 13 metros. Mas para os vikings era o Kraken. Diz a lenda que o Kraken pode dormir por meses no fundo do mar, mas quando acorda ele sobe à superfície faminto. Seus tentáculos são fortes o suficiente para quebrar o casco de um navio em segundos. E uma vez que você cai na água, não tem escapatória. O poder do Kraken é o poder do desconhecido, do que está escondido nas profundezas, do que a gente não vê, mas sabe que está lá. Até hoje, marinheiros contam histórias sobre coisas estranhas no mar, e sempre tem alguém que lembra. Pode ser o Kraken. 1000 anos depois, e ainda temos medo. Isso é poder duradouro. Os Jotnar, a raça dos gigantes. Guardamos o mais importante por último. Você viu Ymir, o primeiro gigante. Viu Surtr, o gigante de fogo. Mas eles não estão sozinhos. Eles fazem parte de uma raça, os Jotnar. Os gigantes são os inimigos eternos dos deuses.
Eles representam o caos, a natureza indomada, as forças primordiais que os deuses tentam controlar. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Os deuses e os gigantes não são inimigos puros. Eles se misturam o tempo todo. Loki é filho de gigantes. Thor é filho de Odin com a gigante Jord, que é a personificação da terra. A mãe de Odin, uma gigante. A esposa de Njord, uma gigante. Os deuses precisam dos gigantes. Eles se casam com eles, fazem alianças, traem, matam e ressuscitam. Os gigantes não são apenas monstros, são famílias, são clãs, são reinos inteiros que existem paralelamente ao reino dos deuses. E no Ragnarök, eles finalmente vão se unir contra Asgard. Gigantes de gelo, gigantes de fogo, gigantes de pedra, gigantes das montanhas. Eles vão marchar contra os deuses, e dessa vez não vão recuar. Os Jötnar são a prova de que, na mitologia nórdica, o poder nunca está em um único lugar. Ele está espalhado nos deuses, nos monstros, nas forças da natureza. E talvez os verdadeiros monstros não sejam os gigantes. Talvez sejam os que tentam controlá-los. Ou talvez, nesse universo gelado e brutal, todo mundo seja monstro para alguém. As 10 criaturas mais poderosas da mitologia nórdica. Serpentes que circundam o mundo, lobos que engolem deuses, dragões que roem as raízes da realidade e gigantes que incineram tudo. Mas talvez o mais impressionante não seja o poder delas, é o que elas representam. Para os vikings, essas criaturas não eram apenas histórias para assustar crianças. Eram explicações para o mundo brutal em que viviam. O mar é perigoso, culpa do Kraken. As montanhas são intransponíveis, morada dos gigantes. O inverno é cruel, culpa dos filhos de Loki. Elas davam sentido ao caos. Hoje, não acreditamos mais em serpentes que circundam o mundo, mas ainda temos nossos monstros. Medo do desconhecido, medo da morte, medo do que vem depois. Os monstros mudaram de forma, mas continuam aqui. E você, qual dessas criaturas você acha que mais representa seus medos? Deixa nos comentários, eu realmente quero saber. Se você gostou dessa jornada pelos 9 reinos, dá aquele like. Compartilha com alguém que precisa conhecer Fenrir antes de dormir. E não esquece de se inscrever, porque ainda temos muitos mundos para explorar. Até a próxima!